Então, aparentemente a gente tem algumas passagens que parecem ser repetidas, mas não. É que se passaram um ano e as coisas voltaram para a estaca zero, né? O calendário judaico começou de novo. Nós chegamos no mês de Nissan, perdão, o mês de Abib, né? Também em algumas traduções. E a Páscoa vai ser celebrada um ano depois da saída deles do Egito. Eles agora estão no pé do Monte Sinai, com o tabernáculo pronto. E terão mais uma ceia. Vamos lá, gente. Números, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14, tá? Que é justamente essa passagem sobre a celebração da Páscoa. Números, capítulo 9, diz assim: O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: Os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa. Eles a celebraram no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuros por terem tocado num cadáver. Por isso, procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: Nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver, mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu-lhes: Esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Quando algum de vocês ou de seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver, ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Quando a celebrarem, obedeçam a todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Um estrangeiro residente entre vocês que queira celebrar a Páscoa do Senhor deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Então vamos parar aqui para a gente poder já entender o que está acontecendo, e então a gente segue aí a partir do versículo 15. Nós temos então a primeira celebração da Páscoa fora do território do Egito, fora do período em que eles saem do Egito, que eles celebram a primeira Páscoa ali na 10ª praga, né? Na morte dos primogênitos. E agora se passou um ano, eles estão ali no pé do Monte Sinai, exatamente no acontecimento ali do Êxodo capítulo 19, onde o Senhor se apresenta para eles, né? O capítulo 19 de Êxodo é o lugar fixo da palavra que eles estão, e eles permanecem até aqui, até os dias desse acontecimento, dessa Páscoa. Ali no pé do Monte Sinai, eles têm toda a revelação do Senhor, da presença de Deus. Moisés sobe o monte, recebe as tábuas da aliança, eles celebram ali com Moisés depois, eles constroem o tabernáculo é erguido, e nós temos todo o desfecho então entre o capítulo 19 e o capítulo 40 de Êxodo. Então todos esses últimos capítulos do livro de Êxodo, eles estão inseridos nesse um ano entre o deserto, entre o Egito e esse momento no deserto da celebração da segunda Páscoa.
Então esse é o momento que Israel volta a contar novamente os seus dias, o seu ano, zera o cronômetro do ano, do calendário judaico. E o Senhor então diz: chegou o momento de vocês celebrarem a Páscoa. Não se esqueçam dessa festa, dessa ordenança que eu fiz, porque ela dá o start do ano de vocês, dá o start desse calendário que vocês têm a partir de então. E essa Páscoa então é celebrada. O Senhor relembra eles que eles devem fazer tudo conforme foi prescrito lá em Êxodo capítulo 12. O cordeiro é separado no primeiro dia, depois ele é verificado se não há defeito nele, e no 14º dia então ele é morto, e eles fazem, né, esse cordeiro assado e celebram então com a família, com as pessoas mais próximas ali, comendo esse cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento. A partir desse dia começa a festa das semanas e o desenvolvimento de todas as outras festas que o calendário judaico descreve para nós, que a gente viu em Levítico, inclusive, né? A gente estudou elas em Levítico. Mas aqui então eles estão celebrando novamente, né? Mais uma vez, pela segunda vez, eles estão então celebrando a Páscoa, exatamente como o Senhor ordenou para Moisés que deveria ser lá no livro de Êxodo. Quando eles vão celebrar a Páscoa, e o Senhor já mostrou para eles em Levítico, quais as possibilidades que existiriam da pessoa estar impura, se ela tocasse o cadáver, se ela tivesse algum tipo de... As mulheres no caso da menstruação, ou no caso de um parto, várias situações davam a conotação de impureza, de impureza ritual, lembra? Eles não estavam em pecado, mas eles estavam impuros para estar diante do tabernáculo, estar diante da Arca da Aliança, estar diante da presença do Senhor ali no tabernáculo. Então, essas pessoas que estavam impuras, elas chegam para Moisés e dizem: Moisés, mas e agora? Nós não temos condições, porque estamos impuros ritualmente, nós tocamos em cadáver há poucos dias e nós não passamos pelo ritual de purificação para estar apto a levar a nossa oferta de Páscoa e celebrar a Páscoa com a nossa família. Como é que faz? Nós vamos ser então eliminados do meio do povo? Nós não vamos ter comunhão com o Senhor nesse momento tão importante que é a Páscoa? Talvez é a festa mais importante de todo o calendário judaico, né? Porque é esse momento que a gente celebra essa libertação, é entender que eu fui liberto porque o cordeiro foi morto, né? Porque o primogênito foi morto, o primogênito de Deus. Então, para nós hoje, veio a calhar, inclusive, né? Essa passagem, esse momento que a gente está vivendo, porque nós estamos às portas aí de celebrarmos também a Páscoa nesse ano de 2025. Então, esses homens que estavam impuros, essas famílias talvez que estavam impuras, elas vão para Moisés e perguntam o que é que elas vão fazer. Como é que elas vão ficar de fora, né, desse ritual tão importante, dessa festa tão importante? Eles não poderiam estar junto com todas as outras famílias de Israel, eles não poderiam entrar no tabernáculo para levar as suas ofertas, mas eles não queriam estar fora disso, eles queriam participar da mesa, eles queriam participar da carne, eles queriam participar das ervas amargas, eles queriam participar da comunhão. E eles vão até Moisés e Moisés fala: eu não tenho uma direção do Senhor, porque tudo era muito novo ainda, né, para Moisés e para esse povo ali no deserto. E Moisés então vai precisar consultar o Senhor. E o Senhor dá uma direção para essas pessoas que estivessem impuras, para essas pessoas que estivessem então sem condições de celebrar a Páscoa no primeiro mês, no 14º dia, exatamente como as ordenanças para a Páscoa. Deus dá uma válvula de escape, Deus dá uma segunda chance, e graças a Deus por isso, né? Porque Deus não quer que ninguém deixe de participar disso, porque é importantíssimo nós fazermos parte desse ritual, dessa comunhão da mesa, do partir do pão, do partir do corpo de Cristo ali, que naquele momento ainda era um cordeiro que eles matavam. Mas então Deus dá a segunda chamada, e essa segunda chamada ela deveria ser feita no segundo mês. Então os dias eram os mesmos, era no 14º dia,
mas não no primeiro mês, e sim no segundo mês, essas pessoas que não estivessem aptas no primeiro mês por dois motivos: ou por impureza ritual, que não significava pecado, ou por viagem, né? Então, se alguém estivesse longe da sua família, longe da sua casa, longe de Israel, longe de Jerusalém, longe do tabernáculo, ela não estaria apta também para celebrar a Páscoa. Então, naquele momento, uma das partes do ritual era levar o sacrifício até o tabernáculo. Então, Deus institui, a partir desse momento, que se eles não estivessem próximos ao tabernáculo para levar, então, essa oferta lá, eles poderiam fazer, então, no segundo mês. Mas ele deixa claro, nós acabamos de ler aqui no versículo 13: se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. Aqui sim, o Senhor então coloca essa não apresentação ou não participação do corpo ali, do cordeiro, né, dessa Páscoa que seria celebrada por Israel anualmente. Quando alguém não participava disso por vontade própria, eu não quero participar, eu estou aqui próximo do tabernáculo, eu não estou impuro ritualmente, mas eu não quero, eu me nego a participar disso, essa pessoa então deveria ser eliminada do meio do povo. Ela seria colocada para fora do acampamento, ela seria tida como uma pessoa rebelde no meio de Israel. Então, olha a importância da Santa Ceia. Às vezes a gente dá tão pouca, né, importância para esse momento, ou dá uma importância diferente do que ela realmente representa, né? A gente coloca a ênfase nos elementos em si, mas a gente esquece do que realmente foi que aconteceu naquele momento e por que nós estamos passando por aquilo. Mas aqui nesse momento Deus fala nitidamente para Israel: se vocês não participarem da festa da Páscoa e por consequência de todas as outras festas que seguem o calendário, essas pessoas estariam sendo eliminadas do meio do povo de Israel. Seriam tidas como rebeldes, essa é a palavra, né? Então elas estariam realmente em pecado. Aqui sim, o não participar da ceia, vou falar assim, ou da Páscoa, aí sim se tornava pecado, porque a pessoa podia ter a oportunidade de estar, mas ela se recusava de estar. Isso fala de falta de arrependimento, isso fala da falta de submissão à palavra de Deus, isso fala de falta de comunhão mesmo com a irmandade, com os irmãos ali, com as famílias, né? Então, isso fala de rebeldia. Então, todo aquele que não quer ter comunhão com o corpo de Cristo, que não quer participar desse momento de mesa com os irmãos, ele não está apto para estar no meio do povo. Se torna rebelde, se torna alguém que está realmente ali fazendo pouco caso do sacrifício do Cordeiro, do sacrifício de Cristo que a gente sabe hoje. Então Deus estipula já a forma deles conseguirem todos estar participando dessa Páscoa. Não fosse então na primeira leva, né, na primeira oportunidade, eles tinham uma segunda oportunidade no segundo mês do ano, né? Então passou disso, se a pessoa não participasse, nem por um motivo, nem por outro, ela deveria ser eliminada do meio do povo de Israel. Por isso a importância, né, a real importância disso tudo diante de Deus, em realmente estarmos nos santificando, buscando a presença de Deus para estarmos celebrando sempre a Páscoa do Senhor, esse momento de presença de Deus, de estarmos à mesa, tá bom? Seguindo aí, versículo 15, né, do capítulo 9, tá? Então, essa questão da Páscoa, acho que fica claro, porque a gente já está vendo que é a segunda vez, e o que muda aqui na Páscoa é só o segundo mês, né? As pessoas que não estão aptas naquele primeiro mês têm então a oportunidade de no segundo mês estarem lá. Ah, um outro detalhe que é muito importante aqui também, que eu anotei aqui, é a questão do estrangeiro. Aqui já mostra claro para nós como Deus, ele abre já o leque para a graça dele ser derramada para todo aquele que deseja. Então olha o que o Senhor coloca aqui para nós já no finalzinho dessa Páscoa, dessa ordenança aqui,
e ele abre esse leque para participação de pessoas que não são das famílias de Israel. Olha o que ele escreve para nós no versículo 14. Ele diz assim: um estrangeiro residente entre vocês que queira, grifa essa palavra ou circula essa palavra, que queira celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Então Deus está dizendo com todas as letras, já a partir desse primeiro ano deles ali caminhando no deserto, que qualquer estrangeiro que não fosse natural de Israel, que não fosse um nascido israelense, né, ou nascido israelita, né, das 12 tribos de Israel, mas que essa pessoa quisesse, entendesse que Deus havia libertado o seu povo, de que aquela era uma festa de libertação, entendesse que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, era o Deus que fez os céus e a terra. Se essa pessoa se convertesse, essa é a palavra que a gente usa hoje, se essa pessoa se convertesse ao Senhor, ela poderia participar da Páscoa também. Como? Cumprindo todas as leis e as ordenanças. Então, estando em santidade, não estando impuro, entendendo o significado da Páscoa, celebrando essa Páscoa ao Senhor com a sua família, estando ali, né, celebrando na mesa com eles, com a carne do cordeiro, com os pães sem fermento, vivendo uma vida segundo as ordenanças e as leis de Deus. Percebem como a graça do Senhor já está impressa no Pentateuco? Quando alguém fala que nós estamos hoje no tempo da graça, e eu vejo um versículo como esse, como é que a graça não está aqui, irmãos? Deus está dando já a oportunidade de pessoas que não são do seu povo participar do seu corpo, do seu sangue, participar da ceia que nós falamos hoje, né? Que é a Páscoa, que é essa celebração dessa libertação de Israel. Então, isso aqui fala dos estrangeiros que saíram junto com Israel lá do Egito, porque a própria palavra lá em Êxodo fala que não só os israelitas saíram, mas saíram muitos estrangeiros juntos. Muitas pessoas que eram natural do Egito, muitas pessoas que eram natural de outros lugares e que viram a mão do Senhor fazendo todos os sinais ali no Egito, e essas pessoas se convertem ao Senhor, ao Deus verdadeiro, ao único Deus que é o Senhor. Então, quando essas pessoas se convertem, elas passam a viver no meio do povo de Israel, caminhando no deserto, rumo à terra prometida, então elas estão aptas também a participar dessa ceia, a participar da Páscoa junto com eles, tá bom? Então isso é importante a gente saber, de que a graça de Deus, ela tá já impressa aqui nas páginas, inclusive do Pentateuco, da lei, né, do tempo da lei. Deus está exercendo graça com pessoas nesse momento, estrangeiros estão sendo inseridos dentro do corpo de Israel, dentro do corpo de Cristo, como a gente diria hoje, tá bom? Versículo 15 até o final do capítulo 9 diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava,
partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Aqui, Moisés está falando para nós o que acontecia com essa questão da presença de Deus presente ali com eles o tempo todo. A partir do momento que o tabernáculo foi levantado ali no deserto do Sinai, Deus deu uma regra para eles, Deus deu uma maneira de se comunicar com o seu povo. Enquanto a nuvem permanecesse parada em cima do tabernáculo, eles não avançariam, eles não caminhariam, eles não sairiam do lugar. Mas quando a nuvem ou quando essa coluna de fogo então se levantava, ficava um pouco maior, mais alto, né, do que de costume, então eles sabiam que Deus estava pedindo para eles avançarem, para eles caminharem. Isso fala de tempos, estações, momentos em que Deus realmente pede para nós avançarmos ou momentos em que Deus pede para nós permanecermos no lugar em que nós estamos. Deus tinha o propósito de levar o seu povo para a terra prometida e ele sabia de quanto tempo isso seria, qual era o tempo estabelecido, se seria mais ou se seria menos. Deus conhece o nosso amanhã, gente, nós não sabemos, mas Deus conhece o nosso amanhã. Então, o que a gente precisa fazer sempre é esperar a direção do Senhor para avançar ou a direção do Senhor para permanecer. É lindo ver que a maneira como Deus se comunica agora, a partir desse momento com o seu povo, não é somente através da fala ou através do profeta Moisés, mas é através deles verem a sua presença se movimentar através dessa nuvem. Então, a presença de Deus é a representação dessa nuvem ou dessa coluna de fogo. E a palavra é clara aqui para nós, isso fica bem claro, que é a aparência disso que era de uma nuvem e era a aparência disso que era de uma coluna de fogo. Não quer dizer que era literalmente isso, mas a presença de Deus, ela ficava ali pairando, né, sobre o tabernáculo, e eles então entendiam quando aquilo se levantava um pouco mais, Deus estava dizendo avancem, ou quando aquilo permanecia. E se era pouco tempo, eles mal acampavam, né, ou mal paravam, eles já tinham que se levantar e sair novamente. E outros momentos, Deus fazia eles permanecer por meses no mesmo lugar. Isso a gente vai ver, essa movimentação a partir de agora. Então lembra que eu falei para vocês que todo o livro de Levítico, todo o livro, o início do livro de Números até aqui, nós estamos exatamente no mesmo ponto. Que ponto, Elisângela? Êxodo 19, quando eles acampam no pé do Monte Sinai, onde Deus dá a tábua da aliança, onde Deus dá todos os mandamentos, onde Deus dá todas as ordenanças de sacrifício. Tudo é feito nesse mesmo lugar. Eles permanecem aqui durante 3 meses. Durante esse período da construção, que durou 1 ano, eles ficaram ali, ao pé do Monte Sinai. E agora, Deus está falando com o seu povo de como é que ele vai começar a se comunicar com eles para que eles avancem ou para que eles permaneçam em alguns acampamentos. Então a gente vai ver que o tempo de acampamento de Israel vai mudar de acordo com essa movimentação do Senhor. Gente, espiritualmente falando, literalmente, Deus está dizendo assim, quem dita a regra da nossa movimentação de estações, de tempos na nossa vida, de ir ou de ficar, de permanecer ou de avançar, é o Senhor. Aquele que faz as coisas realmente na força do seu braço, não entendendo a direção do Senhor para o seu dia, não buscando, né, a direção para o seu dia, a gente tem a tendência de errar. Porque às vezes Deus literalmente fica quieto, parado ali em cima do tabernáculo, e eles sabem que é simplesmente para eles fazerem todo o seu trabalho. Vamos para o texto de novo, que eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe que ele fala aqui, que eu acho que é importantíssimo. Parece repetitivo esse texto, mas olha como Deus está dizendo com todas as letras, e Israel está entendendo, Moisés está entendendo o que tem que acontecer aqui, ó. Versículo 16. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Então era a mesma nuvem, só que à noite ela tinha aparência de fogo para iluminar.
17. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Então, essa questão da movimentação dessa nuvem. 18. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Então, quem estava comandando todo esse exército de mais de 2 milhões de pessoas nesse acampamento era o Senhor, não era Moisés. Era Deus quem estava, através da sua presença, através da visão deles, eles olhavam para aquela nuvem em cima do tabernáculo e eles sabiam o que é que eles tinham que fazer. Então não era Moisés simplesmente sozinho que ficava olhando para a nuvem, mas lembra que o acampamento ele está ao redor do tabernáculo. Então não era só Moisés e Arão que estavam ali pertinho do tabernáculo que conseguia visualizar isso, mas de onde Israel estivesse ao redor do tabernáculo, as 12 tribos, eles conseguiam ver com os seus olhos da sua tenda, eles conseguiam olhar e ver a nuvem ou a coluna de fogo em cima do tabernáculo. Então, a forma deles acamparem de forma ao redor do tabernáculo também fala dessa forma de Deus se comunicar com todos de maneira universal, de maneira uniforme. Deus falava com todo o seu povo ao mesmo tempo. A coluna ficava, eles sabiam que eles tinham que acampar e fazer os seus trabalhos. A coluna se levantava, se erguia, eles sabiam que eles tinham que arrumar as suas malas, porque eles iam levantar acampamento e começar a caminhar. Percebem? Então a fala de Moisés, de Deus, não era somente com Moisés. Moisés não precisava passar um WhatsApp no grupo das 12 tribos para falar, temos que caminhar, temos que avançar. Não, não. Eles mesmo, todo Israel, olhavam para o tabernáculo e do tabernáculo eles tinham a visão de Deus falando com eles, se era para permanecer ou se era para avançar. Olha que tremendo isso. Deus não deseja falar com somente líderes. Deus deseja falar com todo o seu povo. Deus deseja falar com a igreja. Deus deseja falar com o conjunto do povo todo, né? Então, Deus não tem prazer em simplesmente falar com alguns, mas ele deseja falar com todos. Isso é maravilhoso. Olha o que eles faziam também, que é importante aqui. Versículo 19. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Aqui começa o mais importante aqui desse texto. O que Moisés está relatando aqui para nós? Nem começou a acontecer essa caminhada, mas ele já está relatando que o que acontecia era assim. Se Deus permanecia muito tempo em cima ali do tabernáculo, eles sabiam que eles tinham que montar o acampamento literalmente e viver a vida deles no dia a dia, naturalmente, e cumprir todas as obrigações, tanto as 11 tribos quanto a tribo de Levi. Então eles sabiam que eles tinham que fazer os rituais todos os dias, eles sabiam que eles tinham que colocar azeite nas lâmpadas, eles sabiam que de sábado em sábado eles tinham que trocar os pães da presença, eles sabiam que eles estavam ali à disposição de todo o povo, se alguém pecasse, todo mundo estava indo lá levar os seus animais para sacrifício. Percebe? Então, o que Deus está dizendo é, se eu vou ficar acampado durante muito tempo em um só lugar, a minha vida, ela precisa caminhar normalmente. Então, o que me dá a entender esse texto é que assim, Deus não é alguém que de uma hora para outra, literalmente de um minuto para o outro, ele decide que ele quer caminhar, ele levanta e fala, vamos. Não, Deus sabe até a forma de trazer essa comunicação para nós, para que nós nos organizemos o suficiente para levantar acampamento e andar. Então, Deus era tão zeloso com o seu povo que ele dizia assim, podem viver a vida de vocês tranquilamente, porque eu não vou me levantar de uma hora para outra e dizer, vamos, caminhe. Então, era uma maneira de Deus dizer assim, no momento em que eu me estabeleço, que eu paro ali sobre o tabernáculo durante alguns dias, isso quer dizer que o acampamento vai ficar mais tempo por aqui. Então vivam a vida de vocês de acordo com as responsabilidades de vocês.
cuidem dos seus rebanhos, cuidem das suas famílias, as mulheres podem ir lavar as suas roupas no rio, as pessoas podem fazer o que vocês precisarem fazer. Eu estarei aqui e vocês vão ver o momento em que eu vou me levantar e o acampamento também vai ter que levantar. Então não era uma coisa de repente, não era num piscar de olhos, Deus falava, agora eu vou mandar, levanta todo mundo. Imagina, para levantar um acampamento de 2 milhões de pessoas, gente. Então assim, é tão nítido a forma de Deus agir com o seu povo de maneira natural, tranquila, maravilhosa. Deus vai falando com todos eles. Então ficavam e faziam todas as suas responsabilidades. Olha o versículo 20. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. Então, quando eles paravam em um lugar, eles ficavam ali aguardando aquela noite para ver como é que Deus ia se movimentar. Se eles iam continuar caminhando, se era só uma noite de sono que eles iam ter ali, ou se Deus realmente ia permanecer. Eu acredito que a forma de Deus se comunicar com todas essas pessoas ali no deserto, gente, era tão notável, era tão nítido, era tão aparente, que não havia dúvida, desde do menor até o maior. Era nítido a presença de Deus e a forma como ele se movia em cima daquele tabernáculo com a sua presença. É maravilhoso. Amém? Então eu queria mostrar para vocês essa questão de que eles viviam a vida deles naturalmente, conforme eles iam acampando, faziam o acampamento e percebiam que a presença de Deus ia permanecer mais tempo ali. Então eles viviam a vida deles naturalmente. Imagina, os homens saíam para cuidar dos rebanhos, as mulheres ficavam ali cuidando das crianças, fazendo a comida, fazendo a farinha, amassando o pão, pondo o pão para assar, e as coisas iam acontecendo naturalmente. Nós sabemos, você sabe que aqui me lembra bastante essa questão das pessoas quererem descobrir o dia da volta de Jesus. Isso fala, essa passagem fala disso, né? A gente acha que Jesus vai voltar de um dia para o outro. A gente vai dormir e acordar e Jesus voltou. Não, gente, não funciona assim. Quando você olha para a palavra vai dizer que Deus vai mostrar sinais da sua vinda. Então Deus vai se mostrar, Deus vai falar com todo o seu povo. Aqueles que estiverem atentos à palavra de Deus, aos sinais que a palavra de Deus já deixou para nós a respeito da vinda do Filho do Homem, é que vão saber, Jesus está voltando. Então esses achômetros, Jesus volta daqui um ano, Jesus volta daqui uma semana, não, Jesus vai voltar amanhã. Não é assim. Deus não se move de maneira repentina, sem mostrar os seus próprios sinais, sem aparecer aos seus filhos. E o aparecer que eu quero dizer é justamente através das profecias bíblicas, é através do que Deus falou que aconteceria antes. Então tudo já está escrito. Então quando nós olhamos para a palavra tem todos os sinais, todos os acontecimentos que vão preceder a volta de Jesus. Então, quando tudo isso se cumprir, Jesus vem. Então, antes que tudo isso se cumpra, Jesus não vai vir. Então, Deus não vai pegar ninguém de surpresa no sentido de fazer algo que ele falou que ia fazer no final dos tempos, mas ele não vai cumprir até o final. Deus, vai cumprir com todas as profecias, com tudo que ele deixou escrito na sua palavra, para que Jesus volte. Tá? Todas as trombetas vão tocar, né? Então a gente vai ouvir isso, é nítido, amém? Então é disso que Deus está falando. Ele não fazia nada, agora eu quero andar. Aí ele levantava e falava, bora povo. Não funciona assim, tá bom? Deus tem a sua maneira de ministrar as nossas vidas e nós então conseguimos reconhecer a maneira de termos que agir, da gente ter que caminhar, avançar ou parar. Isso tem a ver com vida de relacionamento com Deus. Você vai saber o momento certo. Capítulo 10. Capítulo 10 diz assim, deixa eu ver se eu vou ler ele inteiro. Nós vamos parar no versículo 10, do 1 ao 10. Diz assim, o Senhor disse a Moisés, faça 2 cornetas de prata,
batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partir. Quando as duas cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha que lindo, gente. Eu falo que Deus, ele tem zelo para com o seu povo, né? E a gente acabou de ler o finalzinho do capítulo 9 falando dessa forma de Deus se comunicar com todo o acampamento. E ele acrescenta, então, um a mais, né? Para que eles não tivessem dúvidas da forma que eles tinham que agir. E essas cornetas, então, essas trombetas, elas passam a ser um sinal para várias coisas. Aqui a gente começa a ter um sinal para eles partirem, para eles andarem. Mas durante o Velho Testamento, a gente vai ver essas trombetas, essas cornetas serem tocadas para inúmeras situações. E a gente vai vendo como Deus vai dando direção sobre isso, de como esses toques dessas cornetas faziam com que todo Israel entendesse o que estava acontecendo. Vamos ver os detalhes aqui? Primeiro detalhe que eu anotei aqui para nós é essa questão de ser algo perpétuo, né? Sempre que a palavra de Deus disser assim, isso vai ser algo perpétuo. Cadê o versículo? Versículo 8. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Então, quando Deus fala isso, é porque isso não muda até Jesus voltar. Então, até os dias de hoje, Israel continua se arregimentando, né? Eles continuam se reunindo, eles continuam alertando o seu povo através de trombetas, através de cornetas. E eles sabem quais são os toques que essas trombetas ou que essas cornetas devem tocar. E cada toque, então, fala de uma maneira, fala de um tipo de chamado, né? Então, eu até quero aproveitar para ler com vocês um texto que me lembra essa passagem e que eu acredito que por isso que Paulo escreve dessa maneira a 1 Coríntios. Abram comigo aqui. Deixa eu ver se eu separei aqui. Deixa eu só marcar aqui, pra gente não... Deixa marcado aí, números, e a gente vai lá para 1 Coríntios. Abre 1 Coríntios que eu já vou falar para vocês onde é que tá a passagem. Peraí. Tô procurando aqui, tá? Pera só um pouquinho. Primeiro Coríntios 14. Abram comigo aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 14.
Eu quero ler o texto para a gente poder ter o contexto, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 14. Que calor! Esqueci de ligar o ar. Tô sentindo um calor imenso aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, leiam comigo. Diga assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém me entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas, prestem atenção aqui agora, até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Então, até aqui. O que está acontecendo com Paulo? Podem voltar lá para Números? O que Paulo está falando aqui para os irmãos lá de Corinto? Ele está falando sobre os dons espirituais, ok? Essa é a palavra que ele vem falando ali já há alguns capítulos. Capítulo 12, capítulo 13, né? Vai falar sobre o amor. E aí ele entra no capítulo 14 falando sobre o dom de línguas, que é o falar em línguas para edificação pessoal. Então eu posso orar em línguas para me edificar. Mas ele diz que ele preferia que todos profetizassem, né? Então eu preciso buscar justamente tanto o dom da profecia quanto o próprio profetizar a palavra, que ele também vai falar, mas ali ele está falando do dom mesmo da profecia. Por quê? Porque quando você profetiza, quando você fala a palavra com autoridade que vem do Espírito a respeito ali do que está acontecendo, ou quando eu trago uma direção para a igreja, para o corpo de Cristo, ou para pessoas que estão ao meu redor, eu estou trazendo justamente um direcionamento. E aí Paulo vai falar sobre instrumentos. Então ele usa primeiro a alegoria dos instrumentos musicais. Vocês já ouviram alguém tocar algo totalmente desafinado? Pegar um instrumento e não saber tocar nada e ela ficar ali fazendo barulho? Não é horrível? Quando alguém está aprendendo a tocar violino, quando alguém está aprendendo a tocar bateria, ou quando alguém está... A bateria nem tanto, mas quando alguém está tentando estudar um violão... um instrumento de sopro, gente. Já viu alguém estudando trompete? Aqueles instrumentos de sopro? Vocês já viram que coisa terrível? Não sai nada com nada. E o som é feio e não tem nota musical. Agora, quando você vê alguém tocando um instrumento de sopro ou um violino, que ela sabe como ela está tocando, percebem como o som é nítido? A nota é fina, a nota é perfeita, a melodia é perfeita. Então, Paulo primeiro está citando essa questão do instrumento, que quando uma pessoa ela está falando em línguas ou ela está profetizando, mas ela não tem uma direção realmente do Espírito, ou ela simplesmente está falando em línguas em público, ninguém está entendendo o que ela está falando. Ela está igualzinha alguém que está aprendendo um instrumento de sopro, mas que não sabe ainda tocar o instrumento corretamente. Entende? O som não é entendível, se essa palavra existe, ok? Então, quando eu falo em línguas, eu estou falando para minha edificação pessoal, mas se eu falar muito alto, perto de outras pessoas, não vai adiantar nada, porque essas pessoas não estão entendendo o que eu estou falando. Então, é disso que Paulo está dizendo. Depois, ele troca essa alegoria, essa ilustração que ele está dando, justamente para a trombeta. Porque se aquele que está tocando uma trombeta não souber tocar a trombeta corretamente, como é que Israel vai saber se preparar para a batalha? Percebem?
Ele está dizendo que aquele que fala em línguas ou aquele que profetiza, se ele não está realmente sendo regido, sendo direcionado pelo Espírito para falar as coisas corretas, para ser esse arauto de Deus, ele vai tocar uma trombeta errada e as pessoas não vão saber o que elas têm que fazer naquele momento. Percebe a importância disso? Do que Paulo está dizendo ali para a igreja, de como nós somos aqueles que estamos com a corneta na mão, mas que se nós não lançarmos o barulho correto, o som correto nessa trombeta, a igreja, o povo de Deus na terra, não vai saber o que eles têm que fazer. Por quê? Porque cada toque das cornetas ou das trombetas que era tocado em Israel, a pessoa podia estar a quilômetros de distância. Pelo toque, ela sabia para o que ela estava sendo chamada. Olha que interessante isso, como é maravilhoso. Você imagina você ouvir um som de um instrumento e você saber exatamente o que é que você tem que fazer aonde você está. Então, dependendo do toque da trombeta, era para eles levantarem acampamento e partirem. Dependendo do toque, era só uma reunião de líderes em frente do tabernáculo. Dependendo do toque, era o chamado do exército para guerrear contra os inimigos. Então, cada toque da trombeta dava uma direção para todo o povo de Israel. Cada toque de trombeta que nós damos hoje, e a trombeta que Paulo está citando é o falar da palavra, é proclamação da palavra, é falar das profecias de Deus, é dar uma direção para a igreja. Ele está dando a mesma alegoria. Nós temos que saber exatamente o que nós estamos falando. Israel, os tocadores de cornetas precisavam saber exatamente o que Deus queria naquele momento, que eles deviam fazer para tocar a trombeta, a corneta corretamente. Entenderam aqui o que eu estou querendo dizer para vocês? Deu para compreender a importância dessas cornetas que Deus está colocando nesse momento? Como é que ele vai chamar o seu povo para reuniões, para ajuntamento, para as festas? Como é que Deus vai chamar eles de maneira uniforme? Era para todo mundo ouvir ao mesmo tempo. Gente, você imagina chamar para uma reunião no deserto 2,5 milhões de pessoas acampadas num raio de não sei quantos quilômetros de várias tendas. Como é que você ia fazer esse chamado se não tinha WhatsApp para falar no grupo? Gente, venham aqui para frente do tabernáculo, porque a gente vai ter uma reunião aqui amanhã às 10 horas da manhã. Quantos dias demoraria para passar um recado como esse, de boca a boca, para 2 milhões de pessoas no acampamento? Percebem? Como os tocadores de corneta, eles têm que ter exatidão no seu toque. Gente, isso é tremendo. Se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Quando líderes na nação brasileira ou em qualquer outra nação são chamados para dar um toque de trombeta, um toque de corneta, uma palavra profética, ele tem que saber o que ele está falando, porque ele vai tocar uma trombeta e essa trombeta tem que ser nítida para que toda a igreja compreenda o que Deus está falando naquele momento. Quando alguém fala besteira, o povo não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Uma hora Jesus está voltando. Não, agora Jesus não está voltando. Nós vamos entrar na grande tribulação. Não, agora é para guardar comida, porque senão nós vamos passar fome na grande tribulação. Não. Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Olha o tanto de trombetas que tem sido tocado só na nossa nação Brasil e que não falam corretamente o que é que nós devemos fazer. Percebem o que eu estou querendo dizer aqui? A falta de discernimento espiritual, de buscar realmente em Deus essa direção para um momento específico, faz com que o povo de Deus se torne alguém totalmente levado por vários toques. Uma hora o povo está guerreando, outra hora o povo está, se reunindo para chorar, para lamentar. Outra hora não, Deus está falando outra coisa. E as trombetas vão tocando sem muita direção, porque eu acho, porque eu quero, porque agora eu acredito que seja assim. E Deus não está de maneira nítida falando ao seu povo, porque os tocadores de corneta estão tocando instrumentos de maneira errada.
tá bom? Então é disso que Israel está falando aqui, que Moisés está falando, né, através do Senhor, mas a importância desses instrumentos nesse momento para o acampamento. Então eu vou ler de novo, só para a gente agora entender isso que Arão está falando, que Moisés está falando, e pegar alguns detalhes aqui. Capítulo 10 novamente. O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes, os chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. Ao toque de alerta, o toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Agora, outro detalhe que a gente vai começar a ver aqui. Quando em sua terra, quando eles entrarem em Canaã, vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Gente, aqui é nítido que Deus está falando para nós e estava falando para Israel, exatamente do contexto que eu estou falando aqui para vocês. Quando Israel, eles estavam já em Canaã, nós vamos ver isso no livro de Josué, no livro de Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, a gente vai ver durante o período que a gente estiver estudando o restante do Velho Testamento. Cada vez que Israel era oprimido por um tipo de adversário e alguém se lembrava da palavra de Deus e alguém se lembrava do que Deus havia dito na sua palavra, então eles levantavam o acampamento através dessas cornetas, através dessa chamada que Deus tinha dado para eles. Porque dependendo do toque, se era esse toque aqui de juntar o povo para que eles buscassem a face do Senhor, para que Deus se lembrasse deles, então Deus fazia esse ajuntamento e Deus vinha e se movia e falava com o seu povo. Abrindo parênteses, o povo só era oprimido, gente, porque eles estavam em pecado. Olha que legal. A palavra de Deus já está dizendo aqui para nós nitidamente, Deus já está dizendo, porque isso aqui quem está falando é o próprio Senhor, Deus está dizendo, eu sei que vocês vão pecar contra mim, que vocês vão se distanciar de mim, que vocês vão estar falhando com as festas, com os holocaustos, com os sacrifícios, com a santidade. Eu sei que vocês vão falhar. E por causa disso, quando vocês se lembrarem que existe um Deus que está pronto para auxiliar vocês, para libertarem vocês dos seus opressores, toquem a trombeta. Aí volta lá para Paulo, não é? Paulo não está falando que aquele que profetiza tem que tocar a trombeta corretamente? A palavra tem que ser clara. Então, cada vez que Israel via, já vou fechar, obrigada, Cíntia. Cada vez que Israel percebia que eles estavam longe do Senhor, eles chamavam essa congregação, chamavam o povo ao arrependimento. E então tocavam a trombeta para que eles se arrependessem em unidade, para que Deus viesse e desse libertação para eles contra os inimigos. Vamos fechar? E a gente volta. Isso é tremendo demais, gente. Vamos fechar aqui.
Olha eu derrubando o celular, Jesus. Vamos lá, o pessoal vai chegando, eu vou abrindo. Percebem, meninas? Então, essa questão de cada vez que eles pecassem contra o Senhor, Deus dava uma maneira deles terem também uma forma de se comunicar com o Senhor. Então, Deus também dizia: se vocês estiverem em opressão, toquem a trombeta e o Senhor virá em auxílio de vocês. Então, era como se eles chamassem o Senhor dos Exércitos para lutar por eles. Então, quando eles tocavam a trombeta para a guerra, Deus estava sendo alertado também sobre essa guerra que eles estariam travando. E era o Senhor que vinha, né, e intervinha na vida de Israel. Isso é maravilhoso. Como o Senhor entrava em batalha por eles, né? Era o Senhor, através desse chamado que Israel fazia também quando eles estavam oprimidos pelos seus adversários. A gente vai ver bastante isso ao longo das escrituras aqui no Velho Testamento, essas trombetas sendo tocadas, as cornetas, né, sendo tocadas pelos sacerdotes para chamar Israel para a guerra. Mas quantas vezes o Senhor ia realmente na frente deles e dava ganho contra os seus adversários, porque a guerra era do Senhor, a guerra tinha a ver com o Senhor, porque os inimigos não eram os inimigos simplesmente de Israel, mas eram os inimigos do próprio Deus, que estavam guerreando contra o seu povo. E aí Deus vem e ele intervém sempre. Versículo 10, ele termina dizendo assim: também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então percebem que a cada data importante, a cada momento importante deles, né? Quando iniciava o mês, quando trocava o mês, eles tocavam a corneta de uma forma. Quando eles estavam, por exemplo, para começar a Páscoa, eles tocavam a corneta. Quando estavam para iniciar outras festas, a festa da Lua Nova, a festa dos tabernáculos, a festa dos pães sem fermento, tudo era seguido primeiro de um toque específico dessas cornetas para chamar o povo para aquela festa, para chamar o povo para aquela situação, para lembrar-se do Senhor. Então essas cornetas eram uma maneira deles lembrarem de todos os decretos, de todas as ordenanças do Senhor. Percebam que Deus não está fazendo isso à toa, né? E ele vai dizer para João, e em outras passagens inclusive também, a respeito do toque dessas trombetas para a volta de Jesus. Então, cada trombeta que vai sendo tocada também, Deus vai liberando algo de acontecimento ou de juízo sobre a terra, e nós, filhos de Deus, vamos entendendo o que é que está acontecendo na terra para que Jesus volte. Então, o toque dessa trombeta, esse barulho ouvido por todo mundo ao mesmo tempo, ele não é de hoje. Deus está falando com o seu povo de maneira audível. E todos vão poder ouvir ao mesmo tempo. Aqui de novo, é algo que todo o acampamento ouvia ao mesmo tempo. Toda a igreja vai ouvir cada um dos toques que Deus for dando nas trombetas conforme Jesus estiver próximo da sua vinda. Nós vamos ouvir. Elisângela, quem vai ouvir? Quem estiver apto, quem estiver atento, quem estiver, aliás, toda a terra vai ouvir, mas nós vamos entender e compreender o que é que está acontecendo. Israel também compreendia. Outros povos ouviam as cornetas sendo tocadas, gente? Sim, mas fazia sentido para eles? Não, entende? Então a terra vai ouvir essas trombetas sendo tocadas para a volta de Jesus, mas para a maioria não vai fazer sentido algum, vai ser só mais um barulho. Mas nós vamos entender os sinais que Deus vai mostrando nos céus e na terra a respeito da sua volta. Essa é a diferença.
Quem sabe o sentido da corneta, o sentido do toque, vai saber para que Deus está chamando, ok? É disso que essas cornetas vão falar nesse momento. E eles tinham que fazer. Seguindo aí a partir do versículo 11 até o final, para a gente terminar o capítulo 10. Diz assim: no 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou. Então já grifa aqui para vocês já entenderem que agora, nesse momento aqui, é que Deus vai movimentar todo o acampamento pela primeira vez depois da parada no Monte Sinai. Aqui, gente, o start é dado na caminhada deles no deserto com o tabernáculo a partir desse momento aqui, versículo 11 do capítulo 10. No 20º dia, no dia 20, vou até anotar aqui também, ó, no dia 20, no 20º dia do segundo mês, do mês 2 do calendário judaico, do segundo ano, do ano 2, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Issacar. Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, estava no comando. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão. Eliasaf, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então os coatitas partiam, carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abdã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente, partiram os exércitos do acampamento de Dan junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aieser, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Asser. E Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Obabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. E ele respondeu: não, não irei. Voltarei para minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com vocês todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Então, a gente termina o capítulo 10 com informações importantíssimas e entendendo como é que esse grande exército, porque é dessa forma que Deus trata todo o povo de Israel. Isso é muito interessante. E isso é desde o Gênesis, tá, gente? Quem tá comigo lá desde Gênesis, eu mostrei nitidamente que na criação Deus já fala que estava criando um grande exército. Para que Deus estava criando um grande exército na terra? Para ir justamente contra todo o principado e potestade que já era dominador dessa terra
porque Satanás já havia sido destinado para a terra na sua rebelião, e agora Deus precisava restaurar essa terra que havia sido destruída por Satanás e uma terça parte dos anjos que caíram junto com ele. Então Deus já levanta esse exército desde o Éden. Então esse sempre foi o chamado de Deus, um grande povo como um grande exército para restaurar, marchar contra os inimigos de Deus, que também são um grande exército que vem contra Deus e toda a humanidade. Então, o entendimento para nós de que nós somos um grande exército guerreando para Deus também é importantíssimo. O cristão que não entende que ele é um guerreiro de Deus, desde o momento que ele aceita Jesus, ele passa para o outro lado do exército e agora ele é totalmente perseguido pelo poder das trevas para ser destruído. Satanás deseja levar o maior número possível de pessoas para o inferno junto com ele. Quando ele for inaugurar o inferno, ele quer levar o máximo possível de pessoas junto com ele. Então nós somos um grande exército da parte de Deus e temos um general, que é o Senhor dos Exércitos, que é Jesus, a gente sabe disso. E nós temos em contrapartida um grande exército de inimigos de Deus, que é Satanás e os seus anjos, que guerreiam constantemente para ganhar o maior número de almas para ir para o inferno junto com ele. Porque ele já perdeu, ele já sabe o destino dele. Agora, o que ele deseja é destruir o máximo possível da criação de Deus e levar consigo o maior número possível de almas, de vidas, de filhos de Deus que ele puder levar com ele. Então, percebe que a batalha é travada desde o Éden e vai ser até a volta de Jesus, até a consumação, na verdade, dos séculos, em que Cristo realmente vai vencer o diabo e todos os seus anjos, e nós então estaremos com ele eternamente. Então, enquanto isso não acontecer, esse grande exército continua batalhando. Por isso que na Bíblia a gente tem tanta guerra, por isso que na Bíblia a gente tem tanta batalha. Isso não é à toa, isso não é um grande filme, um roteiro de Hollywood que para dar ibope, Deus colocou um monte de batalha bacana e a gente vai lendo a Bíblia e parece que aquilo não acaba nunca. É porque na verdade essa guerra foi travada desde o Éden. Com a queda do homem, Deus então precisava agora levantar o seu povo, Israel, para começar a travar essa grande batalha contra os inimigos de Deus, que a gente sabe que são principados e potestades. Deus não tem nenhum inimigo carne. A questão é que homens e mulheres dão lugar a esses inimigos de Deus, a Satanás e seus anjos, para vir contra os filhos de Deus. Então essa que é a grande questão. As guerras no mundo hoje falam da mesma coisa: poder, autoridade, domínio sobre o ser humano, dinheiro, riqueza, todas as dádivas ou todas as ofertas que Satanás fez para o Senhor Jesus, ele continua fazendo para toda a humanidade desde o Éden, tentando de alguma maneira levar consigo ao maior número possível de pessoas à perdição. Então o texto ele fala aqui para nós exatamente desse grande exército e da forma como Deus está agora começando a caminhar com eles. E essa primeira caminhada dura 3 dias, a palavra vai dizer, e como é que eles levantam esse acampamento exatamente como Deus mandou levantar. Então eu não vou ler de novo, só para a gente não perder tempo, mas se vocês prestarem atenção no texto aqui, nós vamos ler alguns versículos. Deus está levantando exatamente cada trio, cada 3 tribos, primeiro as que estão na frente do tabernáculo, que seria a tribo de Judá, a tribo de, quer ver, Judá, versículo 14, né? Primeiro é Judá, depois Issacar e depois Zebulon. E aí em seguida, olha o que está escrito para nós aí depois vem, versículo 18, a gente tem a tribo de Ruben, a tribo de Simeão e a tribo de Gade. Mas no meio disso, olha o que acontece no versículo 17. Então assim que as 3 primeiras tribos saem, o versículo 17 diz assim, quando o tabernáculo era desmontado,
os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. Então, assim que as primeiras 3 tribos saíam em marcha, então era hora, ou eles já deveriam estar desmontando. Então, os gersonitas, que são os filhos de Arão, e os meraritas, os 2 clãs, desmontavam toda a parte externa do tabernáculo, todas as partes que compunham a parte externa, e já saíam também carregando isso naqueles carros de boi que eles ganharam. Lembra os carros de boi que eles ganham, as carroças? Então eles já saem atrás dessas 3 primeiras tribos. Depois vem as outras 3 tribos que a gente acabou de falar, que era a tribo de Ruben, Simeão e Gade. Aí, então, são 6 tribos que já estão andando, e no meio dessas 6 tribos tem o tabernáculo com as suas partes externas, ok? No versículo 21, olha o que diz. Então, depois que essas 6 tribos já estão caminhando, já estão em marcha, então os coatitas partiam carregando as coisas sagradas. Então lembra das peças que tinham a vara, que eram carregadas no ombro dos coatitas? Os coatitas não tinham nem carroças e nem bois, porque Deus ordena que os coatitas carregassem todos os utensílios sagrados nas costas. Então eles saíam com a arca da aliança, eles saíam com a mesa dos pães, eles saíam com o candelabro, eles saíam com o altar de incenso, eles saíam com o próprio altar de holocausto. Todas essas peças sagradas, eles eram carregados pelos homens da tribo de Coate. E aonde eles iam? No meio das 6 tribos que estavam na frente e das 6 tribos que vinham atrás. Perceberam aí o que está acontecendo? Então, depois das 6 primeiras, os coatitas então começavam a andar no meio deles. Por quê? Percebem o cuidado com as peças sagradas? Se viessem um inimigo já marchando contra Israel, caminhando no deserto, para eles chegarem nas peças sagradas do tabernáculo, na presença de Deus, eles tinham que justamente passar pelas 3 tribos, as 6 tribos que estavam já marchando na frente. Olha como era a marcha desse povo no deserto. Deus guardava a sua presença, Deus guardava as peças de ouro, as peças mais importantes do tabernáculo, entre 6 tribos na frente e 6 tribos atrás. É isso que vai acontecer aí. Aí ele fala, a partir do versículo 22, o restante das 6 tribos vão atrás. E por último, ele diz assim, ó, versículo 25, finalmente partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, como retaguarda. Para todos os acampamentos. Olha a responsabilidade das 3 últimas tribos. Eles iam de retaguarda. Judá estava lá na frente, sendo a frente dessa caminhada deles, né? Dessa marcha que eles tinham. Mas na sua retaguarda também tinham 3 tribos que eram responsáveis por guardar a retaguarda. Então ele vai falar que a tribo de Dan, a tribo de Aser e a tribo de Naftali eram essas 3 tribos que iam por último, guardando todo o acampamento, toda a marcha. Se algum inimigo viesse pela retaguarda, atrás deles, também não atingiria todas as tribos, porque essas 3 tribos que estavam no final estavam ali para guardar todos os utensílios, todo o povo. Esse exército estava marchando em unidade. Gente, isso fala de um mesmo povo, de um mesmo conjunto de pessoas andando de forma unida, de forma uniforme, porque eles marchavam de forma alinhada para que cada tribo, cada parte desse exército cumprisse o seu papel. E em contrapartida, nós tínhamos no meio de tudo isso os 3 clãs da tribo de Levi carregando o tabernáculo. Mas olha o que está escrito agora aqui no final, que era bem interessante. Olha só, deixa eu achar aqui para vocês.
Versículo 21, ele diz assim, ó. Então os coatitas partiram carregando as coisas sagradas. Olha o que está em seguida. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Então o que era isso aqui? Era assim, ó. Lá na frente tava as peças do tabernáculo, que eram a parte externa e toda a tenda, né? A montagem da tenda. Então, quando eles iam marchando, essas tribos que estavam na frente e em seguida já ia os gersonitas e os meraritas, eles já iam, quando eles paravam, eles já iam montando o tabernáculo. Para a hora que os coatitas chegassem com as peças, eles não precisavam aguardar muito tempo para guardar essas peças sagradas dentro do tabernáculo. Olha que bacana! Então, antes que essa turma do final chegasse, os da frente já teriam que, aonde Deus mandasse eles parar, eles já fossem acampando e montando o tabernáculo, para que quando os coatitas chegassem com essas peças nos ombros, eles já chegassem colocando cada peça no seu devido lugar. Gente, eu acho isso lindo, a organização de Deus, a forma como Deus ia movendo esse povo todo. Não havia nada fora do lugar, porque tudo precisava caminhar perfeitamente. Eles precisavam guardar essas riquezas que Deus tinha dado para eles de forma maravilhosa. Isso fala do corpo de Cristo andando em unidade. Enquanto uns vão na frente, já montando acampamento, os outros estão vindo com peças importantes disso, e ninguém ali, as 12 tribos, tinham o seu papel importantíssimo nessa jornada pelo deserto. Isso fala da igreja entendendo que o seu papel, ele é importantíssimo para o corpo de Cristo. Aquele que faz um trabalho na igreja não tem menor importância do que aquele que faz outro trabalho na igreja. Aquele que prega não é mais importante do que aquele que limpa o banheiro, do que aquele que recebe alguém na porta, do que aquele que está na intercessão, do que aquele que está indo fazer uma visita para uma pessoa no lar, do que aquele que está cuidando de um doente em casa. Percebe? O corpo de Cristo está se movendo pela terra de maneira uniforme, cuidando de tudo que o Senhor está colocando em nossas mãos. Isso é poderoso demais. Somos um grande exército, caminhando rumo à terra prometida, rumo a Canaã celestial, rumo à promessa de Deus para o seu povo. Isso é lindo demais. Aí fala, o término aqui do capítulo 10 vai falar sobre essa chamada de Moisés para o seu cunhado. Olha só o que está dizendo aqui. Eu vou só ler esse primeiro pedacinho, mas está falando sobre o cunhado de Moisés. Então Moisés disse a Obabe, filho do midianita Reuel, que é sogro, né? O sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. E aí ele fala que Obabe não quer ir, né? Ele vai voltar para a terra de Midian e ele não quer ir com o povo de Israel. Mas Moisés está chamando esse moço porque me parece que ele tem um papel importante nisso. Ele é um bom... é uma pessoa que conhece muito bem o deserto. Percebe que Moisés vai falar aqui para ele que eles vão ter que caminhar bastante tempo pelo deserto. E esse Obabe, pelo jeito, conhece o deserto como ninguém. Muito provavelmente porque era um homem do deserto. Era um homem que estava acostumado a caminhar com as suas ovelhas ou acostumado a viajar, né, de um lado para o outro. Então Moisés está pedindo auxílio desse midianita. Está dizendo: se você vier conosco, tudo que Deus fizer conosco, como Israel, nós repartiremos com vocês. Isso fala dos estrangeiros, né, que vão sendo agregados ao corpo de Israel e que recebem também herança juntamente com Israel. Deus não vai deixar ninguém de fora dessa grande herança, de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós na terra prometida, para alguém por ela ser estrangeiro. Pelo contrário, todas as pessoas que desejarem estar caminhando, andando com o povo do Senhor, com certeza vai ter a sua herança nessa terra prometida. Então isso fala de alguém que está sendo chamado para caminhar com o povo de Israel, mas ele prefere voltar para Midian. Bobinho esse menino, né? A gente talvez não entenda
as reais, por que Obabe não aceita nesse momento, mas talvez em algum momento o Espírito Santo possa nos trazer um entendimento um pouco mais claro sobre isso, mas a gente percebe que ele realmente não quer voltar para sua terra e estar lá. E Reuel, que é o sogro, Jetro, né, que é o sogro de Moisés, ele é chamado de Reuel como um codinome ou como um nome que é dado como sacerdote ali de Midian, é alguma coisa assim, tá? Reuel ou Jetro é a mesma pessoa, tá? É o sogro de Moisés. Ele é filho de Jetro, de Reuel, ele é irmão da esposa de Moisés, e o seu pai, ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Jetro conhecia o Deus de Israel, ele só não era da linhagem de Israel. Se vocês lembram lá das genealogias, os midianitas, eles são uma linhagem também do povo de Noé, mas de uma outra linhagem que não é de Sem. Se não me engano, ele é de Jafé. Se não me engano, depois dei uma olhadinha lá, mas ele é descendente de Jafé. Então, ele tem uma herança em Deus. Reuel conhece o Senhor, porque provavelmente ele ouviu falar desse Deus Todo-Poderoso através dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, e ele servia a Deus em Midian, mas Obabe prefere voltar para sua terra, ficar com seu pai, com a sua família ali, do que ir para a terra prometida. Muito provavelmente no final de todas as coisas, nós sabemos que estaremos todos juntos, mas as nações vão permanecer e tudo mais, então isso não há problema. Obabe vai ter a sua herança, né, na eternidade também, a gente não tem dúvidas disso, tá bom? A palavra não fala, mas é sobre isso que eu estou querendo dizer. As pessoas, independente de onde elas moram ou da linhagem que elas são, Deus tem uma promessa para toda a humanidade. Você crendo em Jesus, você pode morar aonde for, fazer parte do povo que for, você vai ser alcançado também por essa herança que Deus tem. Aí no versículo 33, então eles partem, né? Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. E aí Moisés cria, né, uma grande oração, um grande clamor aqui, ó, versículo 35. Sempre que a arca partia, Moisés dizia. Então, quando a arca começava a caminhar, quando eles começavam a andar pelo deserto, Moisés clamava assim: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários, clamando a Deus para que realmente os inimigos que estivessem à frente deles fossem dispersados, fossem destruídos, espalhados, né? Que Deus, com a sua presença, ele realmente espalhasse os seus inimigos para que eles não tivessem que guerrear contra os inimigos de Deus. A presença de Deus é que afugenta todos os inimigos que estiverem à nossa frente. Isso é maravilhoso. E ele termina o versículo 36 e a gente termina aqui também dizendo: sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. O que ele estava pedindo? Senhor, que a tua presença não se afaste de nós, do acampamento, de estar conosco. Volta, Senhor. Fica aqui em cima do tabernáculo novamente. Assenta a tua presença conosco, né? Fica, nós queremos a tua presença constantemente conosco. É sobre isso que Moisés está clamando. Cada vez que eles andavam, ele precisava que a presença do Senhor fosse à frente deles, dispersando seus inimigos. Então ele clamava: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Porém, quando o Senhor parava e o acampamento parava, ele dizia: volta, Senhor, para os incontáveis de milhares de Israel. Fica conosco. Seja a tua presença constante conosco. Isso é maravilhoso, né? Tá bom? Vamos terminar aqui que a aula acabou, nosso tempo acabou. Semana que vem a gente volta aqui com o capítulo 11. E aí nós vamos seguindo. Os acontecimentos começam a esquentar, literalmente, porque agora eles estão caminhando no deserto, o tabernáculo está com eles já sabem o que eles precisam fazer, a tábua da aliança, eles sabem dos mandamentos, e agora a gente começa a caminhar, então, conhecendo os mandamentos do Senhor, e aí cabe a nós obedecer ou desobedecer. Obedecendo,
tem a recompensa da obediência. Desobedecendo, tem o castigo da obediência, né? Agora a gente vai começar a ver isso na prática com Israel caminhando. Amém? Pastor Marcos, pode orar por nós aí pra gente finalizar a aula, por favor? Consegue?